Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Cripto semanal. A gente aborda aqui os assuntos dessa newsletter, né, que é o nosso Cria News semanal que eu disponibilizo todo sábado no nosso grupo gratuito do WhatsApp, que o link da descrição tá aqui embaixo. Então, basta você entrar lá que você vai receber insights diários meus, bem como essa newsletter bem completa todos os sábados, tá bom? E não esquece também de curtir o vídeo, seguir o canal pra gente continuar entregando valor aqui pro pessoal e vamos parar de ladainha, vamos começar o que importa e chegamos ao tão sonhado mês do halving. Mas o que é o halving? Então a gente escuta muita gente falando que o halving vai cortar os bitcoins pela metade, diminuir a inflação, mas como que ele acontece, por que ele acontece, quais são as causas e as consequências? Então estamos nos aproximando sim do halving, faltam exatamente 11 dias. Nesse gráfico aqui, ó, nessa imagem, vocês podem perceber que faltavam 14 dias e seria no dia 20. E quando a gente entra aqui, que já está mais atualizado, tá dando o que vai acontecer no dia 19. Por quê? Porque o Bitcoin não acontece exatamente como as pessoas falam, que é a cada 4 anos. 4 anos a gente fala porque é uma forma mais fácil de entender, tá bom? Então o halving acontece a cada 210 mil blocos na rede do Bitcoin minerados. E cada bloco tem em média aí 10 minutos de tempo para ser minerado. Então existe sim uma variação pequena, mas existe na data do halving, tá? Então pode ser que isso aqui volte a ser dia 20, tudo depende da velocidade com que os blocos vão sendo minerados, que tem esse tempo, em média, de 10 minutos, tá? Então eu trouxe aqui bem completinho, ó, tão esperado mês do halving chegou. O fenômeno aguardado como uma Copa do Mundo do Universo Cripto, porque acontece nesse intervalo de mais ou menos 4 anos, que ocorre a cada 210 mil blocos minerados e está previsto aqui para o dia 20 ou 19 de abril. O halving ele corta pela metade, então o halving, essa palavra vem justamente isso daí de cortar pela metade. O halving corta pela metade a quantidade de bitcoins que os mineradores recebem como recompensa. Então a gente costuma falar assim, que o halving corta pela metade a quantidade de bitcoins que vão existir, não a quantidade de bitcoins que vão existir. Então a cada 10 minutos um bloco é minerado. Lembra que eu falei para vocês? E essa figura de minerador recebe uma recompensa, que são os bitcoins. E essa é a forma com que os bitcoins surgem no mercado, tá? Então, lá entre 2008 e 2012, nós tivemos o primeiro halving. E a recompensa, na verdade, em 2009, né, que o Bitcoin foi criado no final de 2008, em 2009, a recompensa até 2012 eram de 50 bitcoins por bloco minerado. Então, imagine que a cada 10 minutos tinha um minerador ganhando 50 bitcoins. E a partir de 2012 isso foi cortado pela metade. Tivemos o primeiro halving. A recompensa passou a ser de 25 bitcoins. E aí depois, em 2016, mais um halving, 12,5. Em 2020, nosso último halving, 6,25. E agora nós estamos prestes a vivenciar o último halving não, né? O quarto halving, onde as recompensas vão passar de 6,25 para 3,125, tá bom? Então a gente percebe que grande parte da oferta existente do Bitcoin saíram aqui nos 3 primeiros halvings, tá? Fazendo com que os próximos halvings já não tenha tanto impacto no lado da oferta, porque a oferta em circulação de Bitcoin já é muito grande atualmente, mas esse evento halving, ele é falado mundialmente. Ele gera muita demanda porque ele traz a visibilidade, o holofote, novamente de volta para dentro do mercado cripto, do Bitcoin e outros ativos em geral. Não por acaso, toda vez que aconteceu o halving, nós tivemos uma valorização aqui, ó, após o primeiro halving, de mais de 9.000%, após o segundo halving, mais de 2.000%, e após o terceiro halving, mais de 600%, como estamos percebendo aqui, e agora nós estamos prestes a vivenciar o nosso quarto halving, que também tende a ter uma boa valorização, maior até que já tivemos nesse período aí de 2022 para 2024, né? O Bitcoin saindo aí de 14, 15 mil dólares para esses valores atuais aí de 72 mil dólares. E aqui entra o que eu falei dos halves, tá? Então isso aqui é a quantidade de Bitcoins em circulação. Então percebam que aqui, ó, até aqui eram 50, então aqui, ó, 15 milhões dos 21 milhões de Bitcoins que vão existir já surgiram aqui. E aí vai diminuindo, e a gente percebe que quando chegar aqui agora, 3,125, essa curva já fica meio que uma reta linear. Então, do ponto de vista da inflação, o impacto já é muito menor. Mas, como eu bem disse, gera muita demanda esse evento do halving, tá bom, pessoal? Vamos passar aqui agora para o nosso segundo assunto do dia, que são os fundos de investimentos em ativos digitais que acabaram se recuperando na semana retrasada de uma queda e tivemos um influxo positivo de 900 milhões de dólares e agora na semana passada também tivemos um influxo positivo aí de 646 milhões de dólares. Óbvio que o Bitcoin é o destino quase que total
desses ativos, né, desse influxo de dinheiro por meio dos fundos de investimentos e ativos digitais. Somando aqui, o Bitcoin teve um influxo semanal de 663 milhões de dólares, enquanto o Ethereum teve um influxo, um outflow, né, uma saída de 22 milhões de dólares. Então tem muitos investidores precificando a não aprovação do ETF Spot de Ethereum agora. Isso aí pode impactar no preço de tela do Ethereum. E tivemos aqui um influxo pequeno, mas tivemos em Solana, Binance, Litecoin e outros ativos, tá bom? E aqui o short em Bitcoins também tendo uma saída, que é o que? Os investidores apostando na queda do mercado, né? Na queda do preço do Bitcoin. Perfeito? Então, tivemos esse influxo semanal e aí já estão retomando aqui essa entrada. Um outro dado bem interessante que eu queria mostrar para vocês é que logo depois dos Estados Unidos, que teve aqui um influxo de 648 milhões de dólares, nós tivemos o Brasil com 9,8 milhões de dólares. E no acumulado nós temos o Brasil aqui em segundo, somente atrás dos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos teve agora seus fundos de investimentos aprovados, né? As maiores gestoras do mundo, por isso o influxo é muito grande lá nos Estados Unidos. Mas mostrando que o Brasil também está na vanguarda de adoção do mercado cripto em geral, tá? Então, muito legal isso daí. Fico muito feliz em ver os brasileiros, sim, começando a aderir a essa nova tecnologia que pode realmente mudar vidas, tá? E aqui também teve que a CVM aprovou a negociação de contratos futuros de Bitcoin. Então, é muito legal que agora aqui a gente já tem 14 produtos dentro da Bolsa Brasileira, incluindo ETFs, BDRs, de ETFs, né, que é o BDR da BlackRock, que consegue se expor, e agora essa exposição no mercado futuros, em Bitcoins, mostrando, sim, o que eu acabei de falar, que o Brasil está na vanguarda, tá? Então aqui, ó, a B3 está expandindo sua atuação no mercado de criptoativos, oferecendo aos investidores formas diferentes de diversificarem suas estratégias. Esse lançamento atende uma demanda por um produto derivativo que permite a proteção da oscilação de preços de Bitcoin ou a exposição direcional ao ativo, mantendo a segurança de operar um ambiente na bolsa no Brasil. Então lembrando que aqui, ó, até eu falo aqui mais abaixo, nesse tipo de contrato, a liquidação será exclusivamente financeira, ou seja, não há compra e venda de criptomoedas, a gente está exposto ao preço, à volatilidade do preço do Bitcoin. Os resultados financeiros das negociações ocorrem sobre a variação do preço do Bitcoin. Toda essa forma de exposição torna o acesso aos ativos, ou pelo menos a exposição ao preço dele, muito mais fácil para o usuário comum, o que para grandes players atraindo... usuário comum e para grandes players, né? Atraindo grandes fundos por estarem investindo em um ativo regulamentado em bolsa. Então, esses ETFs, esses BDRs, atraem grandes fundos de investimentos que não estavam investindo em Bitcoin anteriormente por não ter uma regulamentação específica, mas quando eles investem por meio desses fundos, por cotas desse fundo, eles estão sim embasados por uma regulamentação. E aqui um fato muito curioso que aconteceu na semana passada, que foi o governo americano movimentou uma quantidade grande de bitcoins, tá? Mais ou menos 2 bilhões de dólares, que foi fruto da apreensão do Silk Road, que era um mercado na Dark Web. Então, o mercado americano, o governo americano, possui quase 1% da oferta total de bitcoins, cerca de 207 mil bitcoins, quase que total deles fruto de apreensões, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, que eles movimentaram, mandaram para uma conta da Coinbase, mas a princípio esse valor não foi liquidado. E aqui um fato que eu já trouxe na semana passada, eu quis corroborar agora, que é o influxo de stablecoins, moedas estáveis, geralmente pareadas ao dólar, para uma rede significa poder de compra. Então a gente está vendo um influxo de stablecoins gigante migrando para dentro do ecossistema da Solana. E claro, o preço de tela de Solana tem refletido isso. Isso é o pensamento de primeira ordem. E logo depois vem o pensamento de segunda ordem. É quando os investidores buscam mais assimetria dentro daquela rede e esse percentual, essa grana toda que está alocada em Solana, tende a ir para ativos menores dentro do próprio ecossistema, tá bom? No intuito de performar. E aqui eu trouxe diversos ativos, né, diversos protocolos com a possibilidade de airdrops. Fiquem tranquilos que eu vou deixar isso daqui pinado, na verdade, lá no grupo do WhatsApp, que é gratuito, vai estar pinado na descrição esse Cria News, onde você consegue pegar toda essa informação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não esquecendo também de curtir o vídeo, setar o dedo no like aí e seguir o canal para ajudar a comunidade a crescer. Então é muito interessante que a gente viu em novembro um airdrop muito grande dentro do ecossistema da Solana, que foi o airdrop da Gito. E aquilo ali fez com que todo o ecossistema da Solana reacendesse e diversos outros tokens viessem a disparar, porque era muita liquidez entrando dentro do ecossistema, como a gente pode perceber aqui, tá bom? Então aqui, ó, novembro foi quando a gente teve essa liquidez. Olha que pump que deu aqui as métricas, atividade, ó, endereços ativos dentro da Solana após Gito, volume,
e TVL. Bizarro o que Gito fez pro ecossistema da Solana. Beleza, pessoal? E aqui eu trouxe o tweet aqui do Kalev. Quem quiser saber mais sobre o ecossistema Solana, pô, é o cara da Solana. E eu fiz um vídeo falando sobre isso daqui, tá aqui no canal, tá aqui o linkzão aqui para vocês também, tá? E aqui um outro fato interessante, uma outra narrativa que vale a pena ficar de olho aqui. Os protocolos de restaking líquido ultrapassam 8 bilhões em valor travado. Ou seja, em TVL dentro dos seus protocolos. Então, os protocolos com mais capital travado segue sendo o Etherfi, que acabou de sair o seu airdrop, e nós estamos farmando a Season 2. Quem não sabe como farmar o airdrop de Etherfi, tem um vídeo aí no canal onde você consegue farmar Etherfi em inglês, dá uma assistida, dá uma procurada aí que você vai achar, tá bom? E aqui depois tem Renzo, que a gente também tá farmando. Vou trazer um videozinho para vocês. Lá na comunidade a gente tá farmando o Renzo de diversas formas e há bastante tempo já. Puffer, que não estamos farmando, e nem Kelp DAO, mas pretendemos começar a farmar. Então tá aqui, ó, mostrando a quantidade de valor travado. Então aqui dentro Etherfi 3 bilhões, Renzo 2,46 bilhões e por aí vai. Esses dados aqui foram extraídos do DeFi Llama, uma ótima ferramenta para vocês utilizarem. Então aqui, ó, a BNB também anunciou um fundo de investimento de 1 milhão para estimular $1 milhão, né? O desenvolvimento de meme coins no ecossistema. Então, a CoinGecko fez um estudo que meme coins foram o segmento, né, o setor que mais performou ao longo de 2024. Então, já é muito sabido que meme coins traz muita liquidez e muita atenção para dentro do ecossistema. Então, a BNB acabou de injetar essa grana para que devs criem meme coins dentro desse ecossistema, trazendo algum certo tipo de grau de segurança também, passando por verificações e certificações, tá bom? Então, vale a pena ficar de olho dentro do ecossistema da BNB, porque a gente vê que meme coins podem explodir muito. Lembrando, para não botar todo o capital da sua vida no meme coin, e sim um percentual pequeno do seu portfólio. E como eu disse aqui, ó, a CoinGecko fez um estudo onde ela trouxe que os meme coins foram os ativos que mais performaram ao longo de 2024. Então, em primeiro colocado, tá aqui meme coin, 1.313%, tá? Depois, RWA, uma narrativa muito grande que tornou aqui voltar aos holofotes agora, depois que a BlackRock injetou uma grana dentro do ecossistema da Ethereum para poder colocar em protocolos de RWA, que são ativos tokenizados do mundo real, tá? Real World Assets e inteligência artificial. Inclusive, eu vou deixar 2 alfa aqui de inteligência artificial de protocolos que você pode farmar, ainda não saiu o token, e dentro do ecossistema Solana, que é o Unet.io e Ritual, tá bom? Vale a pena muito ficar de olho. Aí depois a gente teve DeFi e outros aqui que não chegaram aos 3 dígitos, como Memecoin, RWA e AI. Muito bullish, tá? Então aqui, ó, Memecoin, realmente absurdamente surreal o potencial disso daqui. Lembrando que isso aqui também pode ir a zero a qualquer hora. Tenham cuidado. E aqui a volatilidade e liquidações tem sido uma narrativa, né? Uma narrativa não tem sido uma constante no nosso mercado aí durante o mês de março inteiro e agora no mês de abril. Então a gente está vendo muito longs e shorts, que são o quê? Trades apostando na alta do mercado e trades apostando na queda do mercado sendo liquidados. Então a gente está vendo aqui valores absurdos. Aqui foi $1 bilhão liquidados nesse dia aqui, ó, no dia 8 de março. E a gente vê que a gente tem os candles maiores aqui, tirando esse aqui de janeiro e esse outro aqui, tá tudo aqui. Olha essa concentração aqui em março e também nos dias de hoje, aqui desse mês de abril, né? A gente está vendo muita liquidação, tá? Então tenham cuidado se forem operar alavancado, tá bom? Então só façam isso se realmente souberem o que estão fazendo, perfeito? Então, pessoal, a gente vem aqui, ó, pro nosso próximo tópico, que é um tópico que a gente não gosta de falar muito, mas a gente fez uma live aqui com o Renatão, contador especializado em cripto. Procura aqui no canal, porque é uma live muito, muito, muito útil para você saber como declarar, como pagar menos imposto, tá? Que a gente precisa saber como se defender realmente do Estado nesse ponto de vista aqui. Então, a gente tinha uma isenção aqui no Brasil que a gente poderia liquidar mensalmente até ter R$35 mil por mês sem pagar nenhum imposto. E o governo achou que isso era uma brecha e agora eles pretendem, né? Vai a votação ainda, a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar e possivelmente, se isso for aprovado, vai ser só para a próxima declaração, só em 2025, referente ao ano de 2024, que vai ser o quê? Um imposto de 22,5% em qualquer liquidação com lucro, o que não é legal, tá, pessoal? Então, eu já estou começando a ver alguns países com residência fiscal bem legais assim, atrativas para bitcoins, que é Suíça, Uruguai e El Salvador, beleza? Dei uma olhada na live que eu fiz com o Renato, tá aqui o link também, vale muito a pena. Lembrando que eu vou deixar esse Notion todo pinado lá no grupo do WhatsApp, então basta entrar no grupo do WhatsApp que vocês vão conseguir ter acesso aqui, que vai estar pinado lá e o grupo é de graça, tá? Então aqui eu trouxe também que a piora no cenário macro faz o mercado de renda variável desabar.
Então, lembrando que agora o mercado hoje já amanheceu mais boost, subindo, Bitcoin quase batendo o seu novo all-time high, mas a gente teve uma correção ao longo da semana e é interessante a gente entender aqui, ó, que a gente está tendo um conflito lá no Oriente Médio, tá? E lembrando que o Oriente Médio é o berço do petróleo, né, de negociação de petróleo mundial, e o petróleo é o ativo mais inflacionário do mundo. Então esse gráfico aqui mostra o preço do barril do petróleo frente à Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia americana. Então o preço disparou, isso daí tende a causar uma inflação mundial, tá? E aí os ativos mais voláteis como Bolsa de Valores, Nasdaq principalmente, e também o mercado cripto teve sim uma bela correção com uma expectativa de inflação aumentada nos Estados Unidos. Então saíram os dados de desemprego, os dados todos dos empregos assim, né, americano, e estavam muito bons os dados, tá? O que parece ser meio contra-intuitivo, mas quando os dados estão muito bons, com a taxa de juros ainda alta, o Fed, né, o Banco Central Americano, ele pensa assim, cara, a economia não está sofrendo. Eu estou conseguindo baixar, chegar na minha meta da inflação com a taxa de juros alta e com o mercado de trabalho gerando emprego, rodando muito bem. Então eu consigo manter essa taxa de juros elevada ainda por mais um tempo e sem quebrar o mercado de trabalho. Isso daí é meio que bearish, né? É meio que um banho de água fria no mercado cripto que estava esperando alguns cortes na taxa de juros já mais recentemente, tá bom? Porque o corte na taxa de juros traz a liquidez para o mercado de renda variável, bolsa de valores e o mercado cripto. Então, vale a pena acompanhar. Dia 1º de maio a gente tem mais uma ata do Fed, reunião do Fed, onde Jerome Powell, que é o presidente, né, deixou claro que vai ter mais um corte, pelo menos um corte na taxa de juros esse ano. O mercado estava esperando 3, mas essa reunião, dia 1º de maio, vai nortear muito como é que a gente vai seguir ao longo desse ano, então vale muito a pena acompanhar, e claro que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui então, credores da FTX, uma corretora que quebrou, né, ao longo de 2022, em novembro, que aí sim ocasionou um dos maiores crash, né, um dos maiores bear markets, e muita gente perdeu dinheiro ali, mas parece que até o final desse ano eles vão começar aí ressarcir os clientes que foram lesados, e vale muito a pena acompanhar, tá? Eu deixei a notícia aqui também bem bonitinha. E airdrop celular Saga Sharp T2. Então, quem comprou o celular da Solana na sua segunda versão, recebeu um airdrop aqui da Mil, uma meme coin, que quando eu recebi estava valendo $200, eu liquidei e alguns dias depois já estava valendo cerca de $400, $500. Então, esse celular que a gente comprou só vai chegar em 2025, mas foi uma narrativa muito boa para a gente comprar airdrops que já até pagaram o preço do telefone, e eu tenho certeza que não vão parar por aí, porque é um baita incentivo para as pessoas comprarem os próximos telefones, tá? Um outro assunto interessante também aqui é que saiu o link para verificar a elegibilidade do airdrop da Kamino, uma plataforma de lend do ecossistema Solana, e a princípio no dia 9 vão estar liberados os tokens para que sejam clamados, tá? Então, muitas pessoas não gostaram da quantidade de tokens que receberam. Esse token está sendo negociado aí a 0,15, 0,20 ali no pré-market da Drift, tá? Que é uma plataforma de derivativos também dentro do ecossistema Solana, mas até que eu não tenho com o que reclamar, recebi um pouco mais de 8 mil tokens, tá bom, pessoal? E aqui eu trago sempre alguns protocolos que receberam fund. O que são isso? Rodadas de investimentos, então tendem a dar um bom airdrop de acordo com a quantidade de dinheiro que eles receberam e, claro, de acordo com a quantidade de pessoas que estão interagindo ali também. E aqui o link para acessar a comunidade, mas vocês vão ter acesso a isso daí por meio do Cria News. Então o link vai estar aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Espero que tenham gostado desse bate-papo cripto da semana e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.